Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de calça. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E hoje, meninas, eu tô com essa voz mais diferente hoje porque eu tô meio rouca, tô ficando sem voz, né? Mas vamos dar continuidade na live. Então, hoje é mais uma live daquela série onde estamos confeccionando peças de modelos prontos, modelos que a gente já tem em casa e quer refazer essa peça. Então, a gente vai utilizar esse modelo de calça aqui, vai refazer esse modelo. Essa daqui, ela era num crepe Vegas e a gente está utilizando o tecido Toronto. Esse tecido vocês conseguem adquirir lá na Entre Malhas. Eles têm essa cor preto e tem outras cores também, tá? Mas esse tecido, ele é mais grosso, tá, gurias? Pra ver como alguns tecidos a gente consegue aproveitar a mesma modelagem, tá? Esse daqui, ele não estica muito, o crepe Vegas, e esse aqui também não estica muito, né? É quase nada, eles são tecido plano. Tecido plano é sempre bom a gente lavar antes de utilizar também. Que a gente reparou que esse tecido, ele sai um pouquinho de tinta, é normal alguns tecidos saírem um pouco mais de tinta, tá, gurias? O que fica de dica para vocês também? Colocarem ele de molho no sal, que daí faz segurar mais a tinta dele, tá? Só botar um pouco de molho lá no sal, na água lá, até porque a gente já tem que lavar ele e molhar, né? Pra ele não encolher. E depois já para de sair a tinta, tá? Então, a gente vai utilizar esse tecido Toronto e vai utilizar também um forrinho para o bolso, o tecido Salinas, que também tem diversas outras cores lá na Entre Malhas, que vocês podem usar até mesmo para forro de blazer, né? A gente vai botar ele no forrinho dos bolsos, porque senão esse tecido aqui, como ele é muito grosso, eu expliquei para vocês, ficaria com muito volume, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Esse nosso modelo, ele vai ter friso na frente, vai ter o zíper aqui, a braguilha. Na frente a gente não vai fazer botões, vai ser com colchetes, é uma calça bem alfaiataria, com pencezinhas atrás e um bolso de duas vistas, bolso embutido de duas vistas e pesponto também. Então, vocês conseguem adquirir esses e outros tecidos lá na Entre Malhas. Vocês podem fazer tecidos próximos também, como esse. Como a gente fez aqui, esse modelo antes era um crepe Vegas, né? E a gente quis refazer essa peça, só que fazendo um modelo mais inverno com esse tecido Toronto. Vocês poderiam usar também um tecido two-way, essa calça que eu tô aqui é de tecido two-way, ou outros tecidos também similares, né? Usando a mesma modelagem. Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai começar a tirar molde de uma peça pronta, então, dessa calça. Então, a gente sempre precisa papel pardo. E a gente vai colocar um tecido ou alguma coisa fofinha embaixo pra gente tirar molde também, pra usar o furador, tá? Primeira coisa é sempre a gente virar a nossa peça do lado avesso e botar uma perna dentro da outra. Isso ajuda muito a gente a tirar o molde, porque assim a gente consegue enxergar bem o que é frente e o que é costas. Aqui, primeiro, a gente tá encaixando costura com costura no entrepernas, na lateral, para aquela costura elas não dançarem, a gente vai botar o alfinete ali, o alfinete sempre de pezinho na vertical e o alfinete tá pegando somente 2 tecidos, tá? Então a gente juntou tanto no entrepernas quanto na lateral ali. Quem quiser pode alfinetar toda a lateral também. Vocês vão vendo com a prática a gente vai diminuindo sempre essa quantidade de alfinetes, né? Então, vou começar a deixar mais coladinho possível ali do papel, que é a parte reta. E, só que ele ainda dá uma afunilada um pouco na perna, não é uma perna totalmente reta, né? Então, vou riscar toda a volta. Já tô riscando ele com a costura, né? Já na volta ali com a margem da costura. Vou ver bem certinho onde que acabou o meu cos, que vou fazer a marcação, tanto da frente quanto das costas, tá? Vou fazendo ali a curvinha do gancho, que eu vou marcar bem já onde tá a parte da braguilha, depois eu vou fazer essa marquinha. Tem que ver se na frente não tem prega, nada, né? Então, na frente só tem aquele friso, então eu vou marcar com o furador. Esses aviamentos também tem lá na Entre Malhas, tá, gurias? Com o furador ali do tecido, ou eu posso mesmo ir levantando a minha calça e riscando ele ali, tanto na parte ali da frente, né? Porque é somente na parte da frente que tem aquele friso. Fui até o meio da calça assim, depois eu vou encontrando com a parte de cima também, ó. Que eu fiz os furinhos e posso ir levantando ela, riscando. Ou eu posso também só sentindo aquele friso, né? E furar ele também.
A parte das costas também, vou riscar ali todo o meu gancho, né? Vou empurrando aquela parte da frente. A parte das costas tem a pencezinha, então também posso marcar aquela pencezinha até onde ela vai. Ela subiu mais, né, que o gancho do bumbum, ele é mais alto mesmo e ele é mais comprido também, ó. Então, se vocês repararem, a frente eu risquei ali bem na costura. Agora, as costas, ela tá fazendo aquela dobra ali. Então, daquela dobra, eu vou deixar dobrado ali o máximo. Mas o que ficou pra dentro lá, que fez aquela volta, eu tô medindo agora ele para me acrescentar mais. Ou eu posso esticar também o tecido, né? Mas eu acho que é mais fácil a gente ir medindo e depois colocando esse a mais mesmo. Agora eu vou reforçar todas essas linhas para deixá-las bem retinhas também, né? Porque por mais que a gente tire molde de uma peça pronta, o risco ali não fica bem certinho, né? Então a gente vai endireitando agora esses riscos, tanto na parte do gancho ali. Por isso sempre, gurias, é bom ter ideia de noções básicas, né? De como tirar um molde. Então até pra gente não puxar o tecido mais para um lado do que para o outro, né? Mas sim, a lateral é a mesma, a da frente das costas. O entrepernas ele muda, porque as costas ela é mais comprida mesmo por causa do gancho, do bumbum, né? Ali na parte do gancho é mais alto também, a parte das costas. Ele é mais inclinado também. A parte da frente que tem aquele friso, então eu vou alinhando aquele friso para ele ficar bem retinho. Ali na frente eu já fiz o desenho da braguilha por ter noções básicas de braguilha, né? Que é em média de 4 e 5 centímetros ali pode ser para fazer o a mais ali da braguilha e que ela fica um pouco mesmo em diagonal, tá? Vamos reforçando todas essas linhas primeiro, para depois a gente conseguir cortar esse molde aqui. Então, risquei frente e costas juntos, tá, gurias? Agora eu tô tirando aqueles alfinetes para mim fazer as marquinhas, tanto do bolso ali, porque eu vou encaixar ele bem na lateral quanto na parte baixa. Então, eu vou riscar aquele fundo de bolso, né? Não é um bolso faca, é um bolso embutido ali na lateral da costura. E ele fica bem certinho na lateral da costura. Não é nem aquele retângulozinho. Então, eu vou medindo todo ele. Que ele foi 2,5 cm mais para baixo, né? Ali eu tô acrescentando 1 cm a mais da costura, porque ela tava embutida lá no cos, né? Como todo molde, eu tirei ele com a costura. Ali naquela parte eu vou acrescentar a costura também, né? Então, para a parte do bolso também fiz as marquinhas, 2,5 para baixo, mais 3,5, que é a abertura de mão. Agora eu tô conferindo as medidas, ver se todas estão se encaixando, tanto da parte da frente quanto da de trás. Então, por mais que a gente tire molde ali de uma peça pronta, é sempre importante a gente ir medindo de novo isso, porque pode ser que a gente puxe mais para um lado que para o outro, né? Então, para ficar exatamente o mesmo tamanho. E até ali tô já colocando a parte da costura, né? Então, por mais que eu esteja medindo ali a minha calça, eu já tô acrescentando ela com mais a parte da costura. Tô medindo a minha pence das costas também, para centralizar bem ela. Pence, eu sei que ela é de 3 centímetros, então eu tô afastando ela 3 centímetros, vendo qual que é a altura dela, para fazer aquele risquinho ali do meio. Deixando a margem de costura também. Para a parte do bolso também, tô medindo quanto que ele é para baixo, que foi 6,5 mais o 7,5 mais 1, né, centímetro para baixo por causa da costura. Marquei também ele a largura dele, também tem que ter de 12 centímetros, né? Então tudo isso a gente vai cuidando dos centímetros, porque tem que ter no mínimo uma largura de mão, tá, guris? Então, vou conferindo todas essas medidas primeiro, para bater ali com o que eu fiz no papel, para depois eu cortar, para não acabar cortando, né? E acabar cortando ali errado. Então, conferi todas essas medidas, vou reforçar ali também aquela parte do bolso. O bolso ele não vai ter diferença, o fundo
com o espelho do bolso, né? Porque eles são iguais, porque ele é bem na costura da lateral. E ele vai sempre até lá em cima no cos, porque isso ajuda muito a gente a embutir ele lá dentro do nosso cos, tá? Então, refiz ali, fiz as marcações, tô conferindo novamente aquelas medidas, tanto do bolso ali, quanto das preguinhas, da pencezinha. Isso é muito importante a gente deixar eles bem certinho, alinhar eles todos bem certinho, pra gente conseguir cortar ele, tá, gurias? Marquei ali o bolso 7,5, marquei quanto que o bolso era da lateral, que deu uns 7 centímetros, depois a largura do bolso, tudo isso eu vou conferindo bem ele, porque ele tem que estar bem alinhadinho para mim poder cortar, para não acabar cortando, né, e cortando errado ali. Ainda mais que esse é o bolso embutido, que a gente corta aquele nosso tecido ali, né? Daí já era, vai ficar aquele bolso ou mais para cima ou mais para baixo, né? Então, a gente tem que cuidar para fazer essa marcação bem certinha. Tô já fazendo a medida do que eu vou precisar usar para o meu bolso. O que é o bolso? Ele começa lá em cima no cos, faz aquela dobrinha de 2 vistas e volta ainda. Então, tudo eu vou anotar essas medidas, porque essa medida eu vou fazer um retângulo só depois, tá? Posso fazer no papel também, se eu preferir, para depois só colocar no tecido. Mas sempre quando é um retângulo, coisas assim, eu sempre marco no molde e depois faço direto no tecido. Mas quem quiser facilitar, sempre na hora do corte, também pode. Agora ali eu tô medindo quanto que é a minha boca da minha calça, tanto da parte da frente quanto da parte de trás. Vou conferir ela, já acrescentando, né, aquele 1 centímetro de costura também, vendo que tem diferença mesmo na frente e nas costas. Feito isso, agora eu vou pintar eles, que é muito importante a gente pintar para enxergar bem o que é frente e o que é costas, tá, guria? Então, as costas eu vou fazer de uma cor, que é o maior ali do meu gancho, mais alto. A lateral continua a mesma, a parte de baixo, né? E marquei a minha pencezinha ali também. Agora, marco a minha pencezinha, né? E a parte do bolso também, porque ali também eu vou fazer o corte. Agora, a parte da frente, eu vou marcar aquele bolso, né? Então, marquei todo o contorno do meu bolso ali, porque na lateral elas têm diferença, gurias. Ali que as costas ela vai mais do que a frente, tá? A frente eu tô fazendo outra cor, já pegando aquela parte da braguilha e pegando a parte do bolsinho ali todo ele. Já faço o meu friso do meio também para mim marcar, tá? Então assim eu consegui separar o que é frente, o que é costas, o que é bolso, né? Assim eu vou cortar esse meu papel. Cuida para não cortar aquele paninho embaixo, né? Se quem quiser já pode tirar também. Eu tô cortando só o risco de fora, tá, gurias? Ali eu tô cortando um papel só, porque como essa perna é muito larga, eu não consigo encaixar ela ali do lado. Então eu vou ter que pegar um papel dessa mesma altura, né? Colocar embaixo. Vou prender com os prendedorzinhos ali para mim separar esses moldes da frente e das costas. Então, para mim separar eles, a primeira coisa eu vou furar aquela minha pence e vou furar aquele meu bolso das costas e vou furar aquele meu gancho ali também, para mim conseguir pegar esse papel, os 2 papéis juntos, né? E vou cortar só o risco de fora. Não interfere aqui que é frente, que é costas, tá, gurias? A gente tá cortando só o risco de fora mesmo, que é pra ter 2 moldes, que não vão ser nada, né? Tipo, não vai ser nem frente nem costas, depois que a gente vai transformar eles. Então, vou cortar só o risco de fora, toda a volta daquele meu molde. Tô cortando ali, pega uma parte da frente, uma parte das costas, tá? Vou trazer aquele prendedorzinho ali pro outro lado, e vou cortar ali também a minha lateral, porque a lateral, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, ela faz aquele afunilado ali, né? Ela dá um ajustezinho, tanto na cintura quanto na parte de baixo, tá? Agora eu vou tirar a parte de cima e vou cortar aquele papel de baixo, só a parte do meu gancho ali que eu tinha marcado,
a parte da minha pence e já vou cortar também a parte do meu bolso, que eu preciso que ele fique cortado para me marcar isso no tecido. Então, vou pegar um papel, vou botar embaixo também daquela minha frente ali, que eu vou furar ele de novo, botar os prendedorzinhos segurando ele bem firmezinho e vou furar ele novamente ali, porque aquele papel menor vai ser o nosso bolso. Como o bolso, o espelho do bolso e o fundo do bolso agora são iguais, né? Eles não têm diferença para esse tipo de bolso, então eu vou pegar somente um papel. Se fosse um bolso faca que tinha diferença ali dos bolsos, daí sim eu ia fazer ele com 2 papéis, né? Então, feito isso, já começa a cortar ali só o risco de fora, né? Que é para emparelhar, porque a frente ela é mais ajustada e mais baixa. E assim eu consigo tirar o papel de baixo e cortar ali só o contorno dele. Faço as marcações, os piquezinhos ali, onde vai ser a abertura do bolso também, né? Então assim eu consegui separar o meu molde do meu bolso. E agora ali eu vou cortando também só o que é frente, que é a parte da braguilha, a parte do meu gancho ali, né? E o meu entrepernas, que o restante já estava todo separado, que eu cortei ali com as costas. Então eu tenho 3 moldes, das minhas costas, do meu bolso e da minha frente. Feito isso, separados os 3 moldes, agora a gente precisa tirar o molde do nosso cos. Então o cos eu vou marcar bem o meio dele ali, é dobrado, né? Aquela parte das costas, ela não tem emenda. E assim eu vou riscando todo o contorno ali do meu cos, da lateral também. Lembrando que a parte de baixo, ela fica sujinha, a gente fala do meu cos, que fica aquela overlock aparecendo, né? Então depois a gente tem que acrescentar as margens de costura. Então, eu vou riscar ali também na volta a parte da frente do meu cos, todo o contorno dela. Tem diferença de um lado para o outro, né? Por causa daquele transpasse ali da braguilha. Então eu vou tirar sempre pelo maior. Quando eu cortar também vou cortar só o maior, porque o menor depois eu ajeito quando eu for prender mesmo o tecido lá. Se precisar eu diminuo ele, tá? Então, fiz ali o risco da volta do meu cos. Agora eu vou acrescentar as margens de costura. Eu tô conferindo a medida, ver se tá batendo aquela largura do cos, que era de 6 centímetros, né? 7 centímetros ali a parte do meu cos. Então eu tenho que acrescentar 1 centímetro a mais na altura, porque como ela tava costurada lá em cima, né? Então eu vou aumentar 1 centímetro tanto na parte da altura quanto na parte da frente e da lateral, 1 centímetro também, porque eles estavam costurados já, só na parte de baixo que estava sujinho, né? A gente fala aquela overlock, então já estava com a margem da costura. Marcar também o que é lateral, o sentido do fio, né? Tudo isso é sempre importante a gente fazer essas marcações quando a gente está tirando de uma peça pronta, né? Então, eu vou tirar molde também das minhas costas ali do meu cos. Então, tô conferindo as medidas porque ele tem que ter a mesma largura, né, gurias? Para as larguras baterem, porque depois elas vão se encontrarem. Então, se é 7 centímetros mais um da costura lá em cima. Então, primeiro eu faço aquela marcação dos 7 centímetros para alinhar todo ele. Depois eu vou acrescentando o a mais da costura lá em cima, tá? Vou acrescentar 1 centímetro também na lateral. Ali na dobra eu não vou acrescentar 1 centímetro, né? Porque estava dobrado. Então não precisa de marcação de 1 centímetro. E assim vou fazer as marcações também. O que é dobra, o que é costas, né? O fio do tecido. Para mim cortar toda a volta desse meu molde. Para mim saber depois o sentido dele também. Por mais que eu faça ele, eu vou lá no meu cos e vou conferir a medida, ver se ficou tudo certo, né? Na frente, mesma coisa. E agora a gente vai cortar ele. Esse cos eu tô cortando um só, porque daí eu anoto nele o que é dobra, quantas vezes de cada um, né? Que a frente ali vão ser 4 vezes, porque é 2 vezes da parte de fora e 2 vezes do interno, né? Quem quiser fazer o interno também de outro tecido, também pode, até mesmo porque esse tecido ele é mais grosso, né?
mas a gente vai fazer ele todo do mesmo tecido, para ser uma calça bem estruturada, uma calça mais de inverno, né? Uma calça mais grossinha. Então, ali feito isso, vou também marcar aquela limpeza ali do zíper, né? Como esse zíper ele é mais comprido, ele é de 24 centímetros ali, aquela parte da braguilha, tá? 24 por 10 para fazer aquela limpeza, para quando a gente abrir o zíper, ele não pegar na nossa calcinha, né? Então, primeira coisa, por exemplo, a gente começou com aquele tecido salina, né? Aquele tecido do forrinho. Ele tem 30 centímetros, tá? E agora eu vou ajeitar ali também o meu tecido, botando sempre a orelha com a outra orelha, né? Eu lavei esses tecidos antes, tá? Até porque eu vi ali que saiu tinta, né? Daquele Toronto. Então é bom lavar ele, botar de molho no sal também, pra ele não sair tinta. É normal, ainda mais tecidos pretos, né? Tecidos com mais tinta, assim, acabam saindo mais. Você repara até na hora do corte lá, que a gente repara que tem sair tinta dele, tá? Agora o tecido ali, eu botei a orelha com a outra orelha, né? Ele ficou dobrado em 2. E dobrei novamente ele em 4 ali pra medir o meu tecido, que ele tem 2,10 metros, tá? Então eu ajeitei ele pra ele ficar somente 2 tecidos, né? Não ficar em 4. E agora a gente vai fazer esse joguinho dos moldes aí, pra ver como que ele se encaixa, tá? Então, o melhor sempre é a gente começar com a parte do gancho na ponta do tecido, que é a parte maior, o bumbum, e com a parte do gancho, então, na parte aberta, né? Tanto no lado da orelha quanto na ponta do tecido. Mas como essa calça ela é um tamanho M, ela é um tamanho maior, mesmo que normalmente eu faço um tamanho P, né? Eu fiz um tamanho M. E coloquei também lá a parte de baixo, ela uma perna mais larga, e eles ficaram bem certinho, né? Quase não dá ali o tecido. Então eu virei ele para fazer esse encaixe nos ganchos, que assim eu acho que fica melhor, né? Senão vocês teriam que pegar exatamente duas alturas, né, da calça. A gente pegou 2,10, que assim a gente consegue pegar um pouco menos, mas fazer esse encaixe ali nos ganchos, que daí dá certinho com a margem de costura, já tava, né? Eu só tô acrescentando ali 4 centímetros pra nossa bainha, eu vou acrescentar. Então, vou riscar todo na volta desse molde, já tudo bem certinho, porque ele já estava com costura. Vou marcar bem o que é a minha pence, meu bolso ali também, vou fazer bem as marcações pra me ajudar depois lá na máquina, né? Que daí assim já fica bem riscadinho ele. Na parte da lateral ali, sempre descontando aquela orelha, né? Aquela margem do tecido. Lembrando que a gente conseguiu virar esse molde, porque esse tecido não tem sentido, né? Não tem sentido de estampa, de brilho, ou nem do pelinho do tecido, né? Tudo isso a gente tem que cuidar lá, para na hora do corte, são detalhezinhos. Por isso a gente já cuidou isso lá na hora de calcular para o nosso tecido, né? Por isso que a gente fez ele não pegou exatamente a altura da calça, né? Pegou um pouco menos, porque a gente ia conseguir fazer esse encaixezinho ali dos ganchos, né? Agora ali o meu molde do cos, eu vou tirar ali na lateral. Ele tá na dobra do tecido, ele não tá bem encostadinho na dobra, porque a gente vai cortar ele mesmo, tá? Porque a frente é cortadinha. Marco o que é o meu sentido, né? O que é lateral também. Aquele meu bolso, tá, guris? Da frente. Eu não vou fazer ele todo ali, né? Daquele tecido, porque senão vai ficar muito grosso essa frente. Mas eu tenho que ter uma margenzinha interna ali com o mesmo tecido, para não ficar aparecendo aquele forro. Então eu peguei aquele molde e vou dobrar ele 6 centímetros dele, que é o que eu vou usar ali para cortar aquela margem ali. Vou fazer, na verdade, um retângulo, né? Ali, marcando 6 centímetros. Fiz a marquinha toda dele. Fiz a marquinha também onde vai ser a abertura do bolso, né? Tudo que tá naquele meu molde, eu faço as marquinhas, porque eu tenho que dar piquezinho, né? Pra me ajudar, pra me facilitar lá na hora de costurar, que já tem todas as marcações. Então, vou fazer 4 vezes, né? Ali o meu tecido tá em 2, porque é 2 de um lado e 2 do outro lado também. Ali depois eu vou conseguir encaixar a minha frente e ali também embaixo eu vou conseguir encaixar o meu cos das costas, né? Como é bem comprido ali, né? Eu vou cortar essa parte das costas primeiro, para depois a gente riscar a frente, para esticar todo aquele tecido, né, guris?
A gente pode ir riscando aos poucos, porém eu já não marquei todo ele e saí cortando, né? Eu já vi que ia encaixar aquela minha frente daquele jeito. Então sempre procure fazer todo o encaixe ali no tecido, ou vão pro chão mesmo, né? A gente fala pra... Tem gente que bota na cama também, mas cuidado pra não cortar o colchão de vocês depois, ou o lençol, né? Então, vou fazer todo esse encaixe para depois ir se riscando aos poucos e ir cortando ele, né? Mas é importante a gente fazer esse encaixe primeiro para não chegar lá depois na hora de cortar o tecido acabar faltando, né? Então, cortei toda a volta ali das minhas costas, fiz a marcação da pence do bolso, virei esse tecido, né, para fazer no outro tecido também que tá embaixo, porque eu tenho que fazer tanto do meu bumbum direito quanto do meu bumbum esquerdo, né, a marcação da pence do bolso. A gente não vai cortar essa pence, tá, gurias? Pence não se corta, ela é marcada só no tecido, né? E o bolso também a gente marca só ele primeiro, para depois a gente cortar, tá? Tô cortando toda a volta ali do meu cos da frente também. Eles já estavam com marcação de costura, né? Fiz a marcação também, o sentido dele, o que é lateral, no tecido que tá embaixo, né? Sempre importante a gente fazer para nos ajudar lá na parte da montagem. Porque a gente fazendo isso, quando a gente chega lá na máquina, tá tudo ali as setinhas, o que é as marcações, tudo. Isso facilita muito a gente na hora de ver ali também o avesso e o direito do nosso tecido, né? Então, vou fazer aqueles piquezinhos também marcando onde é a abertura do bolso, para mim saber depois ali até onde que eu tenho que costurar, né? Então, cortei 2 aquela minha vista, né, do meu bolso. Cortei mais 2 pro outro lado, tudo na margem dos 6 centímetros. Eu acrescentei só um de costura ali onde eles vão se encontrar depois, né? Aquela sobra ali, eu vou aproveitar para fazer o meu retângulo lá, daqueles 24,5 por 10. É somente um tecido, então eu vou cortar somente a camada de baixo. Marquei também já o que é o avesso ali do meu tecido. Tô cortando esse retângulo todo na volta, porque esse retângulo é a nossa limpeza ali do zíper, né? Por isso, para aquele zíper não pegar na nossa calcinha depois. Então, a minha parte do cos das costas, ela tem dobra. Então, eu vou encaixar bem na dobra ali do meu tecido. Vou riscar toda a volta dele, né? Encaixando bem na dobra. Vou botar a setinha, né, para baixo, marcando o que é o sentido do fio. Mas sempre a parte de baixo, ela é mais larga, né? Porque a parte de cima, no cos, ela dá aquela funilada ali na nossa cintura. Mas sempre faz as marcações também para facilitar, vendo o que é o avesso do tecido, né? Cortei 2 vezes dele, que é o interno e o externo do meu cos. Vou esticar agora bem esse meu tecido para me encaixar ali as minhas costas. Ainda sobrou ali embaixo, não deu nem 10 centímetros que sobrou, tá, guris? Mas porque a gente fez esse encaixe, sem a gente fazer esse encaixe, ele não ia sobrar aqueles 10 centímetros, né? Ia dar, e os moldes iam ficar muito colados, né? Então, para garantir, por isso a gente virou esse molde. Então, quem é um tamanho G ali, ou maior que G, sim, tem que pegar 2 alturas para calças com pernas largas, com pregas, né? Isso tudo vai depender lá do modelo da calça de vocês, para a quantidade de tecido e do tamanho também. Uma calça P a gente conseguiria encaixar mais, mas nem tanto, tá, gurias? Então é sempre bom ali a gente cuidar para pegar quase a 2 alturas ali da calça, né? Então eu risquei toda a volta ali da minha calça e vou acrescentar aqueles 4 centímetros lá da margem, né, da nossa bainha. O que eu medi ali? Se aqueles 4 centímetros para dentro, a largura da perna tá a mesma largura lá da bainha. São diquinhas tudo que a gente aprende lá na nossa comunidade da costura, tá, guris? Na parte da modelagem, porque elas têm que se encaixar. Porque uma ela vai voltar, né? Mas como essa é uma perna reta, não preciso fazer aquela aberturinha embaixo na bainha para elas se encontrarem, tá? Fiz a marcação ali também do que é o meu friso, né, da perna. Fiz só uma marcação que depois eu vou fazer um piquezinho para dobrar ele ali, né,
para ficar bem retinho, para fazer o nosso friso do meio. Que essa costura ela é por fora, né? Então não adianta eu riscar ele agora no lado avesso. Então ali do lado eu tô fazendo os nossos retângulos, gurias, dos nossos bolsos. Então, por mais que eu medi ali aquele bolso, aquele vai e volta da dobrinha ali, né? E ele voltando de novo para fazer aquele nosso bolsinho que deu 30 centímetros por uns 16 centímetros. Isso vai ser do meu tecido do forro do bolso. Esse meu tecido, ele pode ter 2 pedaços um pouco menor, que vocês vão ver que a gente vai cortar ele um pouco menores pra gente encaixar lá naqueles 30. Até cortei eles ali, mas eu ainda cortei ele maior, eu vou diminuir ainda esses tecidos, tá? Eu cortei ele ainda maior, somando todos os dois, ele dava 30 centímetros. Então não ficou quase nada, assim, só o tecido do forro. Por isso eu vou diminuir um pouco ele, tá? Porque o que eu preciso calcular? Os 16 centímetros da lateral vão ser sempre o mesmo. Só que eu preciso calcular que aquele meu tecido que dobra e redobra ali das dobrinhas, ele tem que ser um pouquinho maior, né? Porque ele faz aquela dobra e redobra. Eu marquei ele de uns 10 centímetros, já é suficiente. E o outro tecido é para fazer o fundo ali, né? Daquele meu bolso, para não ficar parecendo forro. Então ele pode ser de uns 7 centímetros também, só que sempre pelos 16 de largura, tá? E agora ali eu tô cortando toda a volta do meu molde da frente. Fui cortando todas as marcações, aquele meio, tanto do pique, vou fazer um piquezinho tanto na parte de baixo quanto na parte de cima ali, para marcar o meu friso. Que assim eu consigo fazer essa marcação tanto na parte de uma perna direita quanto na perna esquerda, né? Então eu vou começar aquele tecido salinas, dobrei o tecido direito com direito, né? E dobrei ele em 4 partes ali, que eu vou fazer os nossos fundos dos nossos bolsos, né? Porque eu não quis fazer todos eles com esse tecido, porque eu acho esse tecido muito grosso, gurias. Mas lembrando que vocês podem fazer do mesmo tecido. Tipo ali a nossa calça modelo, ela era um crepe Vegas. Então a gente poderia fazer do mesmo tecido, tá? Então ali eu tô confirmando que eu botando aqueles tecidos que eu tinha cortado, fazendo aquelas dobrinhas, ele ficou exatamente os 30 centímetros. Então eu vou poder reduzir ele. Reduzir aquele parte do meu tecido, né? A parte do meu forro, não. A parte do meu forro eu vou cortar ele assim com 30 centímetros por 16. Eu tive um problema ali no vídeo. Então eu cortei ele, depois corta aquele 30 por 16, corta 2 vezes, tá? Eu até cortei 4 vezes, mas não precisa, pode cortar 2 vezes só. Porque ele vai... Eu não vou fazer um bolso, né? Vai ser um bolso falso. Ali, gurias, eu cortei também do fundo do meu bolso da frente, tá? Aquela parte curvada ali, também cortei 4 vezes, né? Ele exatamente o tamanho do meu molde, só 1 centímetro lá naquela parte da frente. Aqui que eu tô cortando agora é a minha entretela. A minha entretela, eu peguei aquele meu bolso, a parte maiorzinha do tecido, né? Que é aquele 10 por 16. Eu vou entretelar ele, que é a parte que eu vou fazer as dobrinhas do meu bolso. Eu tenho que fazer ele com entretela para ficar mais firmezinho ali, para me fazer aquelas dobrinhas depois lá no ferro, tá? Então eu dobrei o tecido em 4 ali, tirei 4 vezes daquele meu cos da frente. Eu tinha encaixado ele ali na dobra, né? Pra ver onde é que eu aproveitava mais dessa entretela. Mas eu preferi tirar ele lá na dobra, que assim eu já tirava 2 vezes lá também, né? Só cuidar pra ele ficar na dobra. 2 vezes do meu cos, porque tanto do interno quanto do externo, né? Essa entretela é uma entretela de malha, tá, guris? Também tem lá na Entremalhas. E a primeira coisa a gente vai começar a entretelar aquele nosso cos, né? Então, no avesso, sempre no avesso do tecido, que a gente vai entretelar ali, cuidando que é lateral, porque a lateral, ela é diferente ali da minha frente, da minha recorte da frente, né? Então, pra entretelar esse cos, sempre no avesso do tecido, a entretela, ela tem aquele lado mais áspero, né? Ou aquele lado brilhoso, quem foi usar
também uma entretela microponto. Vocês veem que eles têm diferença, tem entretela preta, tem entretela branca também, né? Que daí fica mais bonitinho, não fica parecendo aquele branco também, né? Quando for tecidos pretos ou tecidos mais escuros e azul marinho também, eu procuro sempre usar daí uma entretela preta, não pegar a branca. E vou passar bem aquele ferro. O que eu tenho que cuidar só é que aquela entretela, ela tem que ficar o avesso dela ali pro meu tecido, senão ele vai grudar no meu ferro, né? Então eu passei todos eles ali no avesso do meu cos das costas e agora esse cos da frente, eles são divididos em 4 partes. Também vou botar ali a minha entretela e vou passar bem ela. Vocês viram que eu vou dando batidinhas no ferro ali também, levantando aquele ferro. Não vou empurrando muito aquele ferro, porque senão ele vai empurrando, ele vai criar uma dobra na minha entretela, né? Cuidar para ele ficar lisinho. Se dobrar, vocês podem tirar também, esticar ela e refazer de novo. Às vezes acaba até acontecendo de rasgar, né? Mas não tem problema, dá para emendar ali aquela entretela também, tá? O que eu esqueci de passar ali foi aquele nosso bolso também, que eu cortei a entretela, aquele pedacinho, também pode entretelar ele ali, tá, guris? Então, a primeira coisa que a gente vai começar fazendo é overlocar essas peças, porque o tecido desfia, né? Então, a gente vai fazer overlock toda a volta delas. Então, eu tô usando uma overlock 4 fios, mas vocês podem usar uma overlock 3 fios também. Tanto faz nisso, tá, guris? Overlock 4 fios, ela é melhor pra malha, né? Porque daí ela tem uma costura mais de segurança. Mas tem diferença a overlock 3 fios, né? A minha é portátil, ela é a doméstica. A overlock 4 fios, ela é industrial. Tem diferença dos pontos, sim. O ponto fica um pouco mais firme, né? A gente percebe essa diferença com o tempo. Por isso eu prefiro sempre usar a minha overlock 4 fios, né? Para trocar a linha ali, a gente sempre vai cortar a linha rente ao rolo, dar um nozinho para puxar essas linhas, né? E a gente vai começar a passar na parte do cos ali, sempre na parte de baixo, que vocês veem que o cos, ele tem aquele inclinado ali, que a cintura é menor, né? Então, tô passando overlock só na parte de baixo ali do meu cos, tanto os da frente quanto das costas. O que tá saindo ali, gurias, não é pra cortar o tecido, né? O que tá saindo é aquela entretela que cedeu, né? Então, eu já tô cortando ela na parte de baixo ali. Que depois eu posso cortar também, né? O contorno dela. Agora eu vou passar ali o overlock na volta daquele meus bolsinhos. Aquele meu bolsinho da frente que eu cortei ele lá do tecido salina também. Que é aquela parte curvada. Então eu posso passar o overlock toda a volta dele ali. Lateral e aquela parte curva. A parte de cima eu não preciso passar porque ela vai ficar embutida ali dentro do meu cos. Tudo que vai ficar embutido lá para dentro do cos, que vai ficar forrado, a gente não precisa passar overlock. Quem quiser passar, pode passar. Porque, eu vou me perder, não sei o que passar. Pode passar. Só que eu acho que fica um pouquinho mais grosso lá dentro. Mas dá para passar também, né? Só com o tempo a gente vai acostumando, né? Por que eu passo o overlock tudo separado? Porque depois a gente fica só na reta, não precisa voltar na overlock também, né? Então, eu passei naquelas 4 partes ali do fundo do nosso bolso da frente. E agora, aquele meu tecido 30x16, que é o fundo do meu bolso lá das costas, eu tô passando overlock também. Eu cortei 4 tecidos desse fundo do bolso, tá, gurias? Mas afinal, eu vou usar só 2, porque ele não é um bolso, né? Ele é um bolso falso. Então, eu consigo voltar com aqueles 3 centímetros ali para fazer o fundo do bolso. Senão, eu precisaria de um outro tecido para botar ele ali por cima e fazer o fundo do bolso, né? A gente vai relembrar como é que a gente faz esse bolso também, né? Mas o passo a passo de fazer um bolso embutido também tem lá dentro da nossa comunidade. Tanto o bolso de 2 vistas quanto de uma vista. Agora aqui a nossa vista da frente da calça ali, eu tô passando overlock também toda a volta dela. Somente na parte de cima que não, que é tudo que vai ficar aparecendo ali, né? Porque senão vai desfiar, né? Ele é um tecido plano esse, então ele desfia, né, gurias? Então passei nas laterais e na parte de baixo. Como que eu sei que é a parte de baixo? Porque eu fiz aquela setinha também, já sabendo o que era o sentido do tecido. Então por isso é importante vocês fazerem aquelas marcações. Não fazer só um risco ali,
Porque se eu fizesse um risco, eu não ia saber o que era a parte de baixo, né? Apesar que a parte de baixo ela é mais em diagonal do que a parte de cima, para quem não fez o risquinho ali do xizinho, né? Da setinha. Então, fiz nas 4 vistas. Vou pegar aquele meu tecido também, aquele 24x10, né? Que a gente tinha feito a nossa vista da frente. Passar o overlock na volta dele. Aqueles pedacinhos do bolso lá das costas. Aquele 16x10. Aquele 7x10. Também tudo, os 4 tecidos que eu tinha cortado, né? Eu vou tudo overlocar ele na volta, pra ele não desfiar. Porque depois isso facilita muito na hora lá da gente estar na máquina, só fica lá na máquina reta, né? Então, fiz na volta ali tanto das minhas costas quanto da minha frente, da minha calça. Eu vou fazer todo o contorno delas, tá, guris? Tanto nas laterais quanto na parte de baixo. Na parte de baixo, né? Na parte de cima eu não vou fazer, porque ela também vai ficar embutida no meu cos. Na parte do gancho, estica ele ali pra fazer a curvinha do gancho, né? Tanto da parte da frente da minha calça, quanto da parte das minhas costas, tá, guria? Cuidar pra não cortar nada dele, né? Estou cortando ali os fiapinhos mesmo dele pra emparelhar. Então, tanto faz eu botar o direito da calça pra cima ou o avesso. Isso também tanto faz agora. Então, ali eu passei na parte de cima, mas não é necessário passar na parte de cima ali da calça, né? Porque ela vai ficar embutida. A parte da frente também vou fazer todo o contorno dela nas laterais, nas 2 laterais, né? E depois ali das laterais faço na curvinha do meu gancho também. Então essa é a parte das costas que o gancho é maior, né? E na parte de baixo. Fiz o contorno toda a volta deles. Cuidar que o gancho da frente eu tenho que fazer aquela abertura ali da braguilha. Eu sempre estico o tecido, né? Pra mim fazer aquela curva, pra não acabar cortando a peça, né? Isso tudo tem, né, as diquinhas lá na nossa comunidade da costura, tá, guris? Ali também da escolha da máquina de vocês, com passalinha da máquina, encher a bobina, tudo também tem, tá? Ali eu tinha um resto de linha e fui encher a minha bobina, guris. Você quando a gente tem um resto de linha, acaba que a gente acaba desperdiçando ali a linha, porque quando ele puxa, ele acaba forçando ali a linha, né? E acaba desperdiçando aquela linha. Então, quando vocês estão finalizando a linha, é sempre bom vocês usarem a linha nova pra gente encher a bobina. E aquela linha velha, deixem para vocês usarem para costura, que vocês aproveitam mais. Porque daí não força ali, né? Não acaba embolando ali aquele finalzinho. Então, como eu já tinha enchido um pouquinho ali a minha bobina, eu vou encher ela mais com aquela linha nova, né? Sempre botar o fiozinho ali no furinho, né? Pra linha dar sequência ali quando a gente estiver costurando, né? Essa bobina, sempre a gente enche, usando aquela rodinha também, né? Pra tensionar a linha, pra bobina ficar bem firmezinha. Posso encher já mais de uma bobina, porque eu vou usar no mínimo umas 2 bobinas aí pra fazer essa calça, tá? Pra como passar a linha ali na máquina, guris, também. Isso também tem lá dentro da comunidade, né? Aqui mais pra dar dica pra vocês como vocês irem fazendo o fechamento dessa peça, né? Então, primeira coisa ali, eu ia fechar aquele meu gancho, mas como eu tenho aquele friso no meio, né? É sempre bom a gente fazer o friso primeiro para depois fechar o gancho, né? Fazer tudo aqueles detalhes da frente para depois acabar juntando as 2 pernas, né? Então, as costas, eu consigo já fazer a minha pencezinha, que já tava bem marcadinha, né? Então, eu fiz piquezinho lá em cima também, nas pencezinhas. Então, eu consigo juntar pique com pique e fazendo aquele Vzinho lá da pence, deixando ele preparado para depois eu conseguir fazer o meu bolso das costas. Ali, aqueles pedacinhos de tecido que eu vou usar pro bolso das costas também. Então, eu vou começar aquele meu cos unindo aquelas partes, né? Aqui são partes menores. Vou unindo, botar frente com frente ali, né? Direito com direito. Esse daí são aquele meu bolso da frente, que tinha aquela vista. Então, eu vou marcar bem o que é direito com direito, fazendo as duplinhas ali, né? A gente fala, pra mim conseguir costurar. Então, eu pego um forro com um tecido e vou costurar naquela parte reta ali
dando sempre aquele retrocesso na parte de cima e de baixo. Como eu acrescentei 1 centímetro de costura ali, né, gurias? Eu vou usar 1 centímetro de costura agora. Feita aquela costura ali, vamos tombar aquela costura pro lado do forro do nosso bolso e fazer o pespontinho. Para aquela costura ela não ficar ali balançando, né? Não ficar mais grossa. Então a gente achata aquela costura. Vou fazer o outro lado, a mesma coisa. Direito do meu tecido com o direito do meu bolso. E vou esticando bem sempre na frente e atrás, agulhas para não ceder, para forçar eles se encaixarem ali, né? Vocês viram que eu não usei alfinete, né? Porque é uma peça pequena no bolso. E por causa disso, de esticar o tecido da frente e atrás, né? Forçar elas se encaixarem. Quem quiser pode alfinetar, né? Botar o alfinete numa ponta e na outra. É bom sempre botar os alfinetes de ladinho para vocês poderem passar por cima, às vezes, desse alfinete. E agora eu tô fazendo o outro lado, né? Que eu preciso de 4 partes desse bolso. 2 para um lado e 2 para o outro. Então, botei o direito do tecido com o direito do forro. Costurei da largurinha da sapata. Virei, tombei aquelas costuras pro lado do forro, né? E vou pespontar do lado do forro. Lembrando que o pesponto, ele é sempre pelo lado direito. E aquele pesponto eu fiz ele larguinho também, da largurinha da sapata. Pra pegar bem toda aquela costura que tava lá atrás. Pra ela não ficar assim, né? Virando ali, pra achatar mesmo ele. Pra não ficar muito grosso também, tá? Lembrando sempre quando é grosso ali, né? A gente puxar aquelas linhas lá atrás, porque ajuda a gente, né? Pra fazer aquele pesponto ali. Então, puxa a linha lá atrás pra ajudar a máquina a andar, né? Daí, assim, não embola no início. Ah, tá embolando no início. É que não tá segurando as linhas lá, né, gurias? Não tá segurando elas, não tá puxando elas lá atrás, tá? Os bolsinhos da frente estão prontos. Então, vamos começar a fazer o cos das costas. O cos das costas ali, da frente das costas, né? Tanto interna quanto externa. Peguei meu cos e tô unindo ele ali com a minha frente. Tô cortando aquele excesso de entretela que tinha sobrado ali. Pode cortar ele, é bom sempre com a grande, né? Cortar aquele excesso nas laterais ali, porque senão ele me atrapalha. Como que ele me atrapalha, tá? Por isso, quando eu vejo, eu tô costurando ali, botando lateral com lateral e tô pegando mais a parte da entretela e não do tecido, né? Então a entretela tá mais ali porque ela cede quando a gente passa, né? Pode cortar aquele excesso para não atrapalhar agora. Para agora, quando vocês costurarem, encontrar bem costura com costura da lateral, né? Pra não ficar aquela costura muito fininha, até para quando vocês forçarem, não abrir aquela costura, né? Sempre as costuras tem que ter 1 centímetro de costura. Então, fiz nas 2 laterais ali, que é a parte de fora, e também vou fazer na parte interna do meu cos. Vou botar bem costura da lateral com a costura da lateral. E vou costurar ali a lateral do meu cos também. Feito isso, gurias, o cos é sempre bom, depois que a gente faz, conferir as medidas, se ela não tá maior. E ali eu já vi que ela tava um pouquinho maior. Então, posso marcar também o meio do meu cos para facilitar. Eu dou um piquezinho no meio lá das costas e vou conferir ele, porque a parte de baixo também ali é diferente, né? Então, eu vou conferir tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, ver se essas costuras se encaixaram, né? Marquei bem o meio ali das costas, fazendo aquele piquezinho, né? Sempre cortando aquele excesso de entretela que ficou lá em cima, também eu vou cortar. Então, eu vi que eu tinha que fazer um ajuste. Tinha que costurar mais 1 centímetro ali na parte de cima. E na parte de baixo, era um pouco mais de 1 centímetro. 1,5 centímetros, mais ou menos, quase 2. Porque para bater com a costura lá do meu cos. Porque eu quero essa calça exatamente o mesmo tamanho. Então, para facilitar, vocês vão sempre fazendo e já fica com a peça ali para ir batendo. Por mais que a gente tire o molde, tudo, né, Gris? É sempre importante a gente ir batendo essas medidas, para não chegar lá no final tá bem maior, né? Às vezes o tecido também ele vai cedendo, né? Como é um tecido pesado também esse, né? É sempre bom a gente ir conferindo as medidas. Então assim eu consegui fazer ali o ajuste num, vou fazer no outro também, né? Para depois eles se encaixarem. Que é começando com 1 centímetro lá em cima o ajuste, a partir daquela costura que eu já tinha feito, né? E 1,5 mais para baixo. Posso riscar também ele ali, tá, guris?
ali a minha linha acabou, né? Fica bem menos aquele embolado, né? Por isso eu falei pra vocês, aproveitam mais o cone quando vocês usam pra costurar, não pra encher a bobina. E vou ter já uma linha nova ali na máquina pra passar. Vocês podem riscar também, né? O que foi desse ajuste. E como a gente ajustou ele ali, eu vou desmanchar aquela costura velha, tá, guris? Pra poder abrir uma costura pra cada lado. Pra não ficar muito grosso todo mundo pro mesmo lado, né? Então, eu tô afastando uma costura da outra, né? Tirando aquela costura velha que a gente tinha feito, que a gente acabou fazendo o ajuste, né? Tô tirando aquela costura pra poder afastar uma pra cada lado, né? Pra ele não ficar muito grosso. Então, eu vou conferir ali as medidas, né? Ver se encaixa a parte da frente também, ó, só sobrando aquele 1 centímetro de costura. E da lateral pra parte de trás. Sempre cuidando, né? Pra ver se não tem um lado maior que o outro também, né? Vou conferindo e assim eu vou cortar aqueles excessos de entretelas também, né? Pra gente unir agora o que é o interno do meu cos com o externo do meu cos, né? Vou botar o tecido direito com direito e eu tô costurando só a parte de cima lá do meu cos. Nas costuras das laterais eu afasto uma costura para cada lado ali, né? Pra não ficar muito grosso também e vou até o fim, tá? Cortando aquele excessozinho de entretela que tinha ficado ainda, que eu não tinha cortado toda a volta dele, né? Eu fui cortando conforme eu fui precisando costurar. Já tirando aquele excesso de linha também que a gente desmanchou, né? Sempre fazendo aquela limpezinha da peça, né? Então, costurei só na parte de cima, tá, guris? A parte de baixo vai ser costurada lá na calça e aquelas pontas também vão deixar pra depois na calça, tá? Então, a minha parte da frente da calça ali, eu vou botar o tecido direito com direito, do meu bolso com o direito da minha calça, e vou costurar ele ali, toda a lateral dele. Ali pro friso, tá, gurias? Eu só marquei lá na mesa, botando pelo lado direito, bem naquele piquezinho, eu marquei um alfinete, no outro piquezinho eu marquei outro alfinete, e assim eu fui marcando alfinetes para deixar aquela minha calça bem no meio dela ali, né? Pra mim poder fazer o meu friso. O meu friso, eu vou usar o interno da sapata, né? Porque é uma costurinha mais ou menos de meio centímetro que eu vou fazer, que é pra fazer aquele frisinho da calça. Então ele tem que estar bem retinho. Por isso que eu deixei os alfinetes lá na mesa, né? Deixei o alfinete, né? Pra ele não dançar aquela calça ali, não puxar ela mais para um lado que pro outro, né? Então fiz aquela costurinha. Lembrando que aquela costurinha é pelo lado direito da peça, né? Então, bem aquele piquezinho que a gente tinha marcado é onde eu fiz a minha dobra. E só coloquei os alfinetes ali. Coloquei os alfinetes mais pro lado, gurias, que é pra mim não poder passar por cima ali, né? Pra eles não me atrapalharem. É só pra ele firmar mesmo a minha peça, pra ficar mais fácil. E vocês veem, eu sempre vou esticando ele, o tecido na frente e atrás, né? Pra ele ficar bem firmezinho. Feito isso ali, tá, gurias? Fiz as marcações ali pra ele ficar bem firmezinho. Vou tirar aqueles alfinetes. Na outra perna, já que eu fiz a outra perna ali, o friso, vou também botar o direito do meu bolso com o direito da minha peça. Deixar ele bem encaixadinho, tanto a parte da lateral quanto a parte de cima. Um eu vim de cima pra baixo, né? E o outro eu vou começar de baixo pra cima. Porque eu sempre tenho que pensar que a minha peça tá do lado de fora da minha máquina, né? Então, vou cortar aqueles excesso ali de ligas, né, também, que assim a minha frente está pronta, tanto de um lado quanto do outro. Então agora eu vou unir ali pelos meus ganchos. Botei o tecido direito com direito e vou começar 1 centímetro acima de onde começou aquela curva, tá? Começar 1 centímetro acima e vou fazendo aquela curvinha ali. Lá pra cima eu não vou costurar, né? Que vai ser o meu zíper, não é braguilha falsa. Então, fiz aquela costurinha ali do gancho. Agora eu tenho que ver a largura que ficou ali embaixo é a mesma largura que tem que ter lá em cima, gurias. Então, fiz a marcação onde começava a minha costura lá embaixo. Fiz a marcação com o alfinete ali e vou dar um piquezinho nele ali em cima, né? Porque é relembrando vocês como que a gente coloca esse zíper, né? Pra gente colocar o zíper, então eu fiz aquele piquezinho lá em cima, tem que trocar a sapata, né? Mudar a posição da agulha ali também. Vou dobrar o tecido meio centímetro depois daquele pique.
deixar o metal do zíper, ele tem que ficar 1 centímetro abaixo da pontinha ali do tecido, né? E sempre dobrando, continuando dobrando ele meio centímetro depois do pique, meio centímetro depois da costura lá embaixo, né? E vou botar esse alfinete para ele não se esticar, né? Então, botei o alfinete ali para prender ele. Como meus alfinetes estão de pezinho, conforme eu for costurando, eu tenho que ir tirando o meu alfinete, né? Só para me posicionar ele ali na máquina também. E vou costurar rente ao zíper ali, tá? É bem grosso ali no início, qualquer coisa vocês podem puxar aquelas linhas lá atrás também para ele andar. E sempre costurando bem rentezinho ao zíper, permanecendo aquele meio centímetro ali, né? Que a gente fez a dobrinha, tá, guris? Vocês viram ali que eu tirei o meu alfinete bem longe e tirei o alfinete, né? O que eu tenho que cuidar? Quando eu tiro o alfinete, ó, o tecido é bem grosso, ele vai empurrando e usa muito do zíper. E daí aquele zíper ondula. Se o zíper ondula ali, gurias, quer dizer que vocês têm que tirar e desmanchar ali, porque usou muito do zíper, né? Então, o que eu fiz ali? Fiz uma marcação com o sabonete ali embaixo para saber onde que tinha parado, porque eu tenho que usar menos zíper nesse comprimento ali do que eu usei agora. Quando ele tá ondulando, que tá muito comprido, né? Então, desmanchei aquela costura ali, já vou limpando ele, né? Tirando aqueles fiapinhos para me alfinetar de novo esse zíper. Para me alfinetar lá em cima, continua meio centímetro depois do pique, né? Deixa ele bem certinho. O zíper, ele começa, o metal, ele tem que ficar 1 centímetro abaixo da ponta do tecido, fica um pedacinho de zíper lá mesmo sobrando, né? E agora ali na parte de baixo, onde eu tinha feito aquela marquinha, ó, elas não vão se encontrar. O meu tecido, a marquinha onde estava o meu tecido, vai ficar acima daquela marquinha de onde estava o meu zíper. Por quê, tá? Porque eu tinha usado muito tecido. Então, agora eu tô usando e não vou tirar o alfinete, ó. Cuidei pra firmar mesmo ele, esticar bem na frente e atrás, porque ele quer empurrar ali aquele tecido, que ele tem um pouquinho de elastano. Então ele quer empurrar aquele tecido, por isso que ele ondula. Então eu forço ele para encaixar. Qualquer coisa para, finca a agulha, levanta a sapata, né? Pra ir ajeitando. Que assim, ó, ele ficou bem retinho, não ficou mais ondulado. Porque eu usei uma parte menor do meu zíper, tá? Então agora eu boto o tecido direito com direito. E vai ser em braille, né, guria? A gente vira a agulha lá pro outro lado. E vai só sentindo aquele zíper ali. Vai costurando ele até o fim, né? Isso tudo passo a passo, gurias, tem lá dentro da comunidade, né? Devagarzinho pra vocês, né? Que só relembrando detalhes, né? De como a gente bota o zíper. E até lembrando, primeiro a gente faz isso, costura o gancho, depois a gente bota o zíper, né? Então, tudo para relembrar detalhes para vocês. Mas o beabá da costura mesmo tem lá dentro da comunidade, né? É um treino que a gente faz antes de chegar nas peças em tamanhos reais, né? Então, a gente marcou ali, fez a dobra bem naquele pique que a gente tinha feito. E vai marcar a largura ali do desenho da nossa braguilha, que é em média de 3 a 4 centímetros, né? Pelo lado direito ali, então, eu vou fazendo retinho até embaixo. Quando chegar perto do meu último ponto ali que eu fiz ali embaixo, eu vou fazer a curvinha do meu gancho, do desenho da minha braguilha. E agora eu vou pegar, sem pegar os bolsos, tá, gurias? Cuidem pra não pegar o bolso de vocês, só pegando a braguilha mesmo, né? E eu vou costurar bem em cima dessa linha, tá? Desse risquinho que eu fiz. Porque é pra mim fazer aquele desenho da braguilha, pegando aquele tecidinho que tava lá atrás da braguilha, né? Cuidar pra quando eu for fazendo a curva, né? Até fazer manual ali na parte do meu zíper, fazer manual todo ele, pra não quebrar a minha agulha ali, que é importante. Lembrando, esse tecido aqui é mais grosso, né, guris? Vocês podem usar uma agulha número 14 também, que é uma agulha mais grossinha para não acabar quebrando também nessas partes grossas e até toda a peça, tá? Porque esse tecido ele é grossinho. Alfinetes, agulhas, tudo isso tem lá na Entremalhas também para vender esses aviamentos, tá? Então agora a gente vai abrir aquele zíper, vai pegar aquele tecido de 24 por 10, vai dobrar ele ali pela parte direito dele, né, para fora. E ele vai ficar dobrado ali embaixo daquele meu zíper, aparecendo de 2 a 3 centímetros dele ali. Vou botar ele ali embaixo,
vou alfinetar ele, porque eu vou costurar ele bem em cima daquela costura que a gente já tinha feito. Então tem que empurrar a agulha pro outro lado também, né? E vou costurar ele em cima daquela linha que eu tinha feito, o máximo que eu consegui chegar lá embaixo, né? Que é pra firmar aquele tecido lá atrás. O que é aquele tecido? Para quando a gente abrir o nosso zíper, ele não pegar ali na nossa calcinha, né? Ele fazer aquela limpezinha. Então, feito isso, agora bem na curvinha ali embaixo, a gente vai botar um alfinete segurando aquele tecidinho que a gente colocou agora, né? Porque a gente vai fazer a mosquinha. A mosquinha, gurias, a gente tem que tirar essa sapata, botar a sapata comum de novo, botar a agulha no meio, né? Vamos botar zigue-zague e o ponto zero ali na máquina, que é para fazer aquela mosquinha. Se vocês olharem na calça jeans, tem bem aquela mosquinha ali. Quanto mais embaixo, lá na curva, melhor, né? E pegando aquela camadinha. É só 1 centímetro ali, né? A gente vai fazer aquele zigue-zague para firmar aquele tecido ali. Porque não adianta vocês fazerem aquela limpezinha e quando vestir a calça, né, ela dobrar. Então tem que fazer aquela mosquinha ali para aquela mosquinha segurar aquela dobrinha ali também. Então, feito isso, a gente vai costurar ali o final do nosso zíper, porque tava muito comprido, né? Sempre quando cortar com o final da tesoura. Passa uma costurinha ali para aquele zíper não descer, né? E eu queimei ele ali com o isqueiro também para ele não ficar desfiando, né? Tem vários tipos de acabamento para vocês fazer. Pode botar um tecidinho ali também para fazer o acabamento, tá? Então, o que eu fiz ali? Fiz as marcações daquele meu bolso das costas, tá? Que eu vou fazer com aquele tecidinho, né? Aquele tecidinho 30x16. Eu coloquei direito do meu tecido salinas ali, do forro, com o direito também para cima, com aquela parte que eu tinha entretelado, aquela parte mais larga, que é aquele 10x16, né? Eu botei ele dois dedos mais para baixo, tá mais ou menos uns 3 centímetros, né? Mais para baixo da ponta ali do meu tecido e costurei eles bem em cima da minha overlock. Depois eu deixo mais 2 dedos, 3 dedos ali entre eles e vou botar aquele meu tecidinho menor. Também vou passar a costurinha ali em cima dele. Por quê, gurias? Não fiz ele todo do tecido. Só da gente fazer uns pedacinhos dele ali, só no tecido fininho, isso já ajuda muito. Porque daí não vai ficar tão grosso lá atrás. Porque imagina, é uma calça de inverno, né? Já é um tecido grosso. Quando a gente lava, fica aquela calça que fica uma semana secando, né? Então, a gente procura fazer isso para não ficar muito grosso ali na parte dos bolsos, né? Então, vou costurar. Os tecidos estão todos eles pro lado direito, né? Vou costurar eles bem em cima no overlock. A gente costura que ele fica sujinho, né? A gente fala. Mas não vai aparecer essas costuras também, tá, guris? Pra gente achatar aquela costurinha ali, né? Pra unir, formar um tecido só pro nosso bolso também, tá? Então, eu fiz isso nos 2 tecidinhos, né? São 2 bolsos, porque esse tecido vai dobrar e formar ali o fundo do bolso, né? Sempre cortando aquelas limpezinhas ali, aqueles fiapinhos, já cortando aquela overlock também, pra gente fazer o fundo do bolso. Então, não vai precisar daqueles outros 30x16 ali que a gente cortou, né? Porque a gente vai dobrar aquele tecido, né? Então, assim, a gente consegue colocar ele ali bem com a nossa pence, marcando bem o que é o meio daquele forrinho, direito com direito, tá? O tecido ali, tá? Tanto o direito do tecido da calça, quanto o direito do tecido do meu bolso. Pego bem o meio ali, fiz um piquezinho pra marcar bem o meio. Aquela parte maior, aquela parte mais larga ali, fica pra cima, né, no meu bolso. Como ele é um bolso de uma vista, eu não vou deixar eles bem encaixadinhos ali em cima, guris. Vocês viram que eu deixei um dedinho dele sobrando lá em cima. Que é porque como eu vou fazer aquela dobrinha da vista, depois quando ele dobrar, ele vai se encaixar lá em cima. Sempre é importante depois o tecido encaixar lá em cima. Por quê? Porque depois a gente vai encaixar essas costuras tudo lá no cos. Fica mais limpinho ali. Vocês vão ver que vai ficar mais bonitinho, tá? Então, eu botei o direito do meu tecido com o direito da minha calça. E eu tô costurando no avesso, aquela marcação do meu bolso ali que eu tinha feito. Esse
passo a passo de como fazer o bolso também tem lá dentro da comunidade, tá? Então, eu vou apoiar ali a lateral da sapata na minha lateral do meu risco. Esse bolso eu não posso começar ele dos cantos, tem que começar ele mais do meio, né? E vou indo da largurinha da sapata até a marcação de onde para o meu bolso. Onde para o meu bolso eu tenho que sempre subir 6 centímetros, né? Descer, eu subir 6 centímetros. E vou fazer aquele retângulo ali na volta, sempre com 6 centímetros na lateral. 6 centímetros são 6 pontinhos, né? Na lateral. Para ficar os dois lados iguais. Mesmo assim, a gente bate depois um lado com o outro, né? Para encaixar. Então, vamos refazer esse bolso. Vamos pegar na parte do meu bolso ali, eu vou fazer o piquezinho no lado que o tecido tá mais largo, né? Daquele tecido do bolso. Cuidar para ele ficar centralizado ali, por isso eu fiz aquele pique e cuidar igual ali embaixo para ficar centralizado, né? Para ficar um dedo para cada lado, para não ficar puxar o tecido mais para um lado que para o outro, né? Eu até alfinetei ele ali no meio também para ele não dançar. E a gente vai fazer aquele retângulo na volta ali do meu bolso. Então, comecei na lateral, desci 6 pontinhos, costuro ali embaixo, subo 6 pontinhos e fecho ali aquele meu retângulo. Lembrando sempre de começar pelo meio do bolso, é importante porque depois a gente corta esse bolso para ele não acabar abrindo, né? Fiz ali as costurinhas, vi que ele tá batendo uma costurinha com a outra. Se não tiver batendo, vocês podem refazer aquela costura ali, tá, guris? Ondulou ali também. Mas cuidar sempre as emendas não ficarem nos cantos, né? Ficarem mais pro meio. E ali eu vou pro ferro pra gente cortar esse meu bolso. Pra cortar esse bolso, eu vou cortar bem no meio dele, bem onde tava aquele risco, né, do meio. Dobrei o tecido, fiz um cortezinho, que assim eu vou conseguir abrir ele e vindo cortando ele. Para um dedo antes ali, né, 1 centímetro antes, e vou em diagonal bem rente ao ponto, que assim eu consigo desvirar esse meu bolso. Vou fazer a mesma coisa ali do outro lado, guris. Dobro o meu bolso ali no meio primeiro, faço um piquezinho no meio dele, abro o meu bolso, venho cortando ele até 1 centímetro antes, vou fazer os piquezinhos em diagonal ali, tem que ir bem rente ao ponto, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Vou fazer aquele em diagonal bem rente ao ponto para mim poder desvirar. Se eu não faço bem rente ao ponto, quando eu desviro ele fica repuxado os cantos. Então a dica é, se ficou muito repuxado, volta lá e faz aquele piquezinho mais rentezinho ao ponto, né? Para aquele ser puxado ali, a gente vai esticar bem o tecido, também dando um puxãozinho também ele ajeita. Só se não ajeitar, volta lá e dá aqueles piquezinhos, né? E vamos passar bem no ferro aquele retângulozinho, para ficar bem o retângulozinho primeiro, tá? Então, usar bastante vapor também ajuda bastante, tá, guris? Mais importante, não ficar aquelas preguinhas nos cantos dos bolsos, principalmente do lado de fora, que é onde vai aparecer, né? E cuidar bem aquele meinho do nosso bolso, né? Pra ele não ficar espiando aquele forrinho. Eu tenho que cuidar agora que a minha orelhinha vai ficar pra cima, a de baixo vai ficar pra baixo, dei uma passadinha ali. E faço aquela dobrinha pra fazer a vistinha ali do meu bolso, né? Tanto de um lado quanto do outro. Marquei só metade para cada lado. Passei no ferro ali, só para dar uma quebrada no ferro, né? Depois sim eu viro pelo lado direito e vou marcando bem pelo direito ali da minha calça, ó. Vou passando ele. Cuidar para vocês não pesarem muito esse ferro também, para não marcar, né? Para não queimar ali o tecido, porque é pro lado de fora. Então, primeiro a gente mal dá uma marcadinha ali no ferro, né? Para marcar bem ele. E depois sim a gente bota um tecidinho por cima e daí sim marca bem aquela vestinha ali, né? Tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, para marcar bem ela, para ficar mais fácil da gente ir para a máquina depois. O segredo desse bolso, quanto mais bem passado, mais fácil fica depois da gente ir ali na máquina, né? Outra dica também é vocês botarem alfinete. Como é um tecido muito grosso, ele não vinca bem, né? Então também é bom a gente botar um alfinete ali para segurar aquelas dobrinhas para nos facilitar na hora de costurar, tá? Vou fazer a mesma coisa no outro bolso, que eu já inverti ele ali, né? Vou fazer bem marcando o meinho, ó. Marcar bem o meio do bolso, fazer aquele retângulo, né? Pra mim passar bem, pode ser pelo avesso do bolso, né? Depois eu viro ele e daí eu vou passar assim pelo lado de fora também.
Ali eu tô com o meu bolso pra cima na mesa e eu vou marcando aquela vistinha, marcando só, fazendo uma dobrinha com o meinho do bolso, né? Só até a metade do bolso tapando aquele buraquinho. Mas lembrando de cuidar para as orelhinhas ficarem para fora, porque a gente vai usar aquelas orelhinhas depois, né? Principalmente quem não faz bolso com pesponto. A gente ainda ali vai fazer o bolso com pesponto, então não vai influenciar tanto. Mas é bom para ele não ficar muito grosso ali naquelas dobrinhas também, naquelas vestinhas, tá, gurias? Então fiz bem a marcação ali até com os alfinetes. Então como esse meu bolso é com pesponto, eu tô botando a minha peça para cima, o direito para cima. Que eu vou costurar, olhando aquele internozinho da sapata também, eu vou costurar toda a bordinha dele ali, que ele costura de meio centímetro, né? Segurando essas dobrinhas, que essa é a intenção dessa costura, é segurar todas essas dobrinhas, cuidar para os cantinhos não criar prega e para aquelas aberturinhas do bolso, elas ficar bem fechadinha também, para elas não ficar afastadas, para não ficar um buraco ali no meio, né? Então, vou tirando o alfinete conforme vai chegando ali também, porque aquelas bolinhas atrapalham, né? Mas eu tive que botar alfinete nesse tecido, porque é um tecido muito grosso. Ele acaba não vincando tanto, né? Cuidar pra aquelas aberturinhas, é muito importante agora elas ficarem bem coladinhas, a gente não afastar eles. Porque por mais que a gente cuide, às vezes elas querem descer, né? Então por isso é importante também o alfinete. Quem não quiser fazer o bolso com pesponto, sempre vai levantar a calça e costurar só lá no bolso, né? Só nas orelhinhas ali na volta. Que tem o nosso passo a passo lá dentro da comunidade também, a gente faz na parte da sainha, tá, gurias? Então ali ele ficou bem fechadinho, deu tudo certo. Vou fazer no outro também, tá? Ali deixei já marcadinho com o alfinete, então vou começar a costurinha na bordinha também. Esse tecido, vocês veem, ele é muito grosso, chega a abrir ali, ó. Mas é porque ele tá pesando. Depois a gente pode, como ele é um bolso embutido, né, e ele é falso, a gente pode fazer até aquela costurinha que nem fazem nas lojas, os blazers, nas calças social, para ficar no cabide bonitinho, para não ficar aquela boquinha abertinha. A gente pode passar um alinhavo ali naquela nas boquinhas, né, daquela vestinha, para segurar aquela vestinha para ela não ficar aberta também, ainda mais que é um bolso falso, né? Então, vou fazer o pespontinho ali toda a volta do meu bolso. Aquela costurinha fininha, né? Por isso que ela é delicadinha, né? Por isso as peças de alfaiataria, né? São mais altos os valores também. Muitos detalhes, vocês viram, né, gurias? E quanto mais costuras assim, fica mais bonito esses pespontinhos e tudo, né? Mas a gente tem que criar prática também, né? Por isso a gente faz aquelas miniaturas, pra quando chegar na roupa também a costura tá bem retinha. Porque pesponto é uma costura decorativa, então ela tem que ficar bem bonitinha, bem retinha ali, né? Feito isso das nossas vistas do bolso, ó, que ficou bem fechadinho, agora eu vou dobrar aquele tecido ali para fazer o fundo do meu bolso. Vou botar aquela dobra, ela vai até lá em cima, ó. Ela tem que ir até a ponta do meu cos, porque ele vai ficar embutido no meu cos. O que acontece? Muita gente faz ele mais curto, daí fica aquele bolso que toda vez fica embolando na bunda, né? Então, vocês vão até em cima, que daí ele fica lisinho depois, que a gente vai embutir ele todo lá dentro do nosso cos. Então, dobrei ele ali para fazer o fundo do bolso. Sempre vou começar lá de baixo, pela lateral, lá de baixo. Venho no meio da orelhinha, finco a agulha. Vou no meio da orelhinha lá em cima também, para as moedas não irem lá em cima, né? E vou na lateral. Posso ir até o final, se eu tô fazendo um bolsinho curtinho ali, né? Ou como esse meu bolso falso, eu já viro também e faço no fundo do meu bolso ali também. Porque eu não quero que ele fique fazendo o fundinho do bolso. Ele vai ficar falso mesmo, né? Ele é um tecidinho só que vai ficar por fora. A gente vai fazer curtinho. Quem achar, o meu bolso ficou muito curto, né? Eu quero fazer um bolso mesmo. Pode botar outro tecido. Por isso que a gente tinha cortado 4 daquele forrinho, né? Pode botar outro tecido ali também para fazer o fundo do bolso, né? Mas, como a gente fez já, pregando ele ali também vai ser falso, para não ficar tanto tecido também, já que é um tecido muito grosso dessa calça, né? É só para dar um charme mesmo no bolso, né? Então, dobrei aquele tecido do fundo do bolso. Deixei ele bem encaixadinho lá em cima. Vou começar pela parte de baixo, lá da lateral. Vou na parte de cima e depois já fecho ali do lado também, né?
e na parte de cima, costurando sempre nas orelhinhas pra firmar esse bolsinho ali pra fechar todo ele. Feito isso de fazer ali o nosso fundinho do bolso, né? Então vamos juntar, tá pronto ali os nossos bolsinhos, tanto nos dois bumbuns, né? Vamos fechar o meio do bumbum. Botamos um tecido direito com direito e vai fechar aquele gancho. Tanto faz o gancho vocês começarem de cima pra baixo ou de baixo pra cima, tá, gurias? Vamos sempre dar aquele 1 centímetro de costura, né? No bumbum é sempre bom pra ficar mais reforçado a gente passar 2 costuras, né? Ali aquela minha linha, lembra que eu tinha emendado? Então daí ela para, né? Então eu vou ajeitar de novo a minha bobina ali pra fazer aquele restinho daquela costura. Sempre quando a gente emenda a costura tem que dar retrocesso ali, né? Pra começar uma nova. Vamos passar outra costura em cima daquela que a gente já fez, tá, gurias? Por que em cima? Porque no bumbum sempre tem que ficar reforçado. Pra quando a gente se abaixar ali, né? Não acabar abrindo ali no meio do bumbum, né? Então, feito aquela curvinha ali do gancho, tá pronto as costas, eu já vou colocar o meu bolso da lateral ali, que é o bolso da frente. Então, direito do meu tecido do bolso com direito da minha calça e costuro da largurinha da sapata também. 1 centímetro ali, dando retrocesso do início no fim, né? Um eu vou começar de cima pra baixo, o outro posso ir de baixo pra cima, ou inverto a minha calça também, né? Pra começar os dois de cima, eu viro do outro lado também dá. Mas sempre aquela costurinha de 1 centímetro e cuidar pra vocês esticarem bem no início e no fim, né? Feita aquela costurinha ali, que daí a gente consegue depois encaixar lá com a minha frente, né? Já tô conferindo ver se a frente e as costas ali, se eles batem com aquele meu cos, né? Porque o meu cos, ele já tava certinho. Então, a medida dele, né? A gente já conferido que a calça já tava certinho. Então, é importante a gente encaixar ele ali, fazer ele encaixar. Eu tava certinho com a costura da lateral, com 1 centímetro de costura. O que a gente pode fazer também, gurias? Na parte da frente da minha calça, eu vou fazer o pespontinho. Então, eu tombo as costuras pro lado do bolso e costuro ele ali na parte do tecido, tá? Não do forrinho do meu bolso, na parte do tecido, aquela emendinha que a gente fez, tá? Por que que a gente faz essa costurinha? Pra firmar ele, pra ele dar mais estrutura ali também, pra ele não ficar virando pra fora. Então, a gente toma pelo lado direito do nosso bolso, tá? A gente tá fazendo esse pespontinho. Tombou aquelas costuras lá embaixo, tudo pro lado do bolso. E tá fazendo esse pespontinho só na parte da frente da calça. Da parte das costas não, tá? Senão vai ficar aparecendo. Porque na frente não aparece daí. Agora eu botei direito com direito, frente com as costas, né? Vou encaixar bem a lateral ali, botei uma frente pra ele não dançar. E botei uma alfinete também ali na partezinha do bolso. Quem quiser pode alfinetar tudo também, né? Sempre de ladinho, assim, pra ele não... Pra vocês poderem passar por cima. E ali eu tô medindo, ó, quanto que tem do meu bolso. Que ele tinha 2,5 centímetros, né? Ali pra baixo, costurado. Daqueles 2,5 centímetros, eu tenho que deixar o espaço do buraquinho do meu bolso ali pra entrar a mão, né? Então, marco ali pra baixo também. Só que antes eu já alfineto ali embaixo, né, pra costurinha ficar bem encaixadinho. Faço a marcação, que deu 13,5 centímetros, aquele bolso. Então, costuro ali até os 2,5, do retrocesso do início no fim. É do lado daquela costura que a gente tinha feito, ó, gurias. Por isso que elas têm que ficar bem encaixadinhas. Por isso que eu botei aquele alfinete pra eles não dançar. Bem meio com meio. E agora a gente toma as costuras tudo pro lado do bolso. E eu vou costurar bem coladinho daquela costura ali que eu tinha feito antes, grudando do bolso. Fiz lá em cima e pra parte de baixo eu começo depois daqueles 13,5, né, que é o buraquinho que vai ficar o meu bolso. A partir dali eu vou costurando até embaixo. Vocês veem que eu não alfinetei toda ela. Eu vou encaixando ponta com ponta, né, da largurinha da sapata. Vou encaixando toda ela até o final, segurando ponta com ponta pra me costurar. Sempre encaixando na mão pra forçar ela a se encaixar naquele espaço ali, pra não sobrar lá no final. Se a gente cortou tudo igual, cortou tudo juntos, é pra todo mundo se encaixar, né? Então a gente tem que forçar ela pra se encaixar. Agora eu tô costurando ali só aquele fundinho do bolso, ó. Começo da pontinha dele
e venho vindo fazendo aquele L ali, né, do bolso, até o máximo que eu conseguir chegar lá na calça, pra não ficar um furinho ali no meu bolso também, né. Feito isso, um lado já tá fechadinho, ó. Agora eu vou fechar o outro também, que assim eu consigo encaixar o meu bolsinho ali, ó. Aquele meu bolso, pra ele não ficar tombando pras costas, eu vou firmar ele lá em cima. Por isso que eu não costurei lá em cima, porque eu já vou costurar agora. Faço uma costura fininha, que é só pra firmar ele mesmo, pra ficar mais fácil depois também de eu juntar lá no meu cos. Então, vou fazer o outro lado a mesma coisa. Direito da minha peça da frente com o direito da minha peça das costas. Encontrei os bolsos ali e boto o alfinete neles, pra eles não dançarem, aquele tecidinho. Bem a costura da lateral com a costura da lateral ali também. Cuidar para as costuras empurrar elas todas pro lado do bolso, né? E ali na parte de baixo também, ó, alfineto todo ele para ele não dançar. Vou fazer aquelas marquinhas com sabonete também, que eu tinha feito que era 2,5 cm para baixo, só que eu vou costurar. Depois daqueles 2,5, 13,5 cm vai ficar aberto para começar outra costura, para ficar a abertura do nosso bolso. Então, tombei as costuras tudo pro mesmo lado ali. Cuidei para pegar bem coladinho naquela costura e dei retrocesso do início no fim. Verifico, ver se não saiu do lugar, né? Deu tudo certinho ali. Vou pra parte de baixo também, empurrando as costuras tudo pro lado do bolso. Bem coladinha aquela costura ali, coladinho da costura do bolso que a gente tinha feito. Você segurando bem costura com costura vai dar bem certinho, tá, guris? Quem quiser pode alfinetar agora até o final, ó. Começa botando um alfinete lá embaixo, um alfinete na outra ponta. Ó, eu boto no meu dedo numa ponta lá embaixo e venho fazendo o resto se encaixar. Que depois eu venho soltando ele pra máquina, né? Com a prática vocês vão diminuindo essa quantidade de alfinetes também. Fala, alfinete é vício. Quanto mais a gente bota, mais a gente quer colocar, né? Então, bota ponta com ponta ali, o tecidinho, e vem da largurinha do sapato até o fim. Dando retrocesso, né, no início e no fim, para quando forçar ali, até naquele início do bolso ali, para não se abrir aquelas costurinhas, né? Então, assim, a gente já conseguiu costurar ali toda a nossa lateral. Vi que já bateu, que deu bem certinho aquele retrocesso também, para quando forçar ali o bolso, não ficar se abrindo, né? Vamos fazer o nosso fundo do bolso. Fazer aquela costurinha da largurinha do sapato, só fazendo aquele Lzinho ali, né, da nossa peça, aquele fundinho de bolso. Fez aquele fundinho do bolso ali, costura o máximo que vocês conseguirem chegar lá, né, até o fim. Vou fazer aquela costura agora só pra firmar aquele bolso lá em cima, até pra não fugir as moedas lá em cima, a gente fala. Costurar com a parte da frente, só uma costurinha fininha ali em cima, só pra firmar esse bolsinho, tombando ele pra frente, tá? Agora, guris, esses tecidos ficam tudo sobrando ali também, depois a gente vai passar uma costurinha, né? Agora vamos costurar aquele nosso meio da perna, né? Nosso entrepernas. Cuidar pra botar um alfinete bem ali no meio, afastar uma costurinha pra cada lado, né? Pra ela ficar bem encaixadinha. E a gente vai começar lá da parte de baixo. Então, começa de baixo, vem encaixando bem ponta com ponta, né? Sempre aquele 1 centímetro de costura, puxando ponta com ponta até ela se encaixar no meio. Porque no meio ali a gente já botou um alfinete para ele se encaixar. Quem quiser pode alfinetar, né? Bota o alfinete na ponta, um no meio e outro na outra ponta. E vem fazendo o restante da perna se encaixar. O que acontece muito? Vocês começar a alfinetar, quando chegar lá no final sobrar. Tem que botar um alfinete numa ponta e um alfinete na outra. Que assim vocês vão forçando ela a se encaixar ali no meio, né? E assim fazendo ela se encaixar todo o restante. Vamos fazer toda essa perna ali, né? Sempre 1 centímetro de costura. Quando passar na emenda ali, cuidar para afastar uma para cada lado, né? Para não ficar muito grosso, ainda mais que esse tecido já é grosso, né? Dando aquele retrocesso sempre no final. Vamos cortar todos esses fiapinhos também, já fazendo a nossa limpezinha da peça, né? O acabamento dela. Pra gente poder fazer a nossa bainha ali também. Pra fazer a bainha eu vou confirmar antes se é o meio da perna tá batendo ali, se sobrou 4 centímetros. Então é somente dobrar os 4 centímetros mesmo embaixo. Então, essa nossa bainha, ela é sujinha, que a gente fala, que fica aquela overlock aparecendo, né? Então, eu vou abrir, afastar uma costura para cada lado,
vou marcar os 4 centímetros ali com a fita métrica e botar o alfinete de pezinho para eu poder passar por cima dele depois. Como essa perna é muito larga, eu vou botar um alfinete também no meio da frente, no meio das costas, porque isso vai me facilitar na hora de costurar essa bainha, tá, guris? Sempre lembrando de botar esses alfinetes, a bolinha pra fora, né? Então, vou fazer a mesma coisa na outra perna. A minha peça tá do lado avesso agora, tá? Eu tô dobrando ela pro avesso. Dobrei 4 centímetros, afastando uma costurinha pra cada lado. Botando esses alfinetes sempre de pezinho, que vai nos facilitar agora na hora de costurar. Bota o alfinete numa ponta, bota o alfinete na outra ponta. Sempre botando ele de pezinho e botar nos meios também, porque é uma perna muito larga. Quando é uma perna skinny, né, uma perna mais justinha, só nas 2 laterais já é suficiente. Então, na parte de trás também, 4 centímetros e bota aquele alfinetezinho ali. Para mim costurar agora, o que facilita? Eu virar aquela peça do lado direito. Então, para marcar, facilita deixar a peça do lado avesso. Para mim costurar, fica mais fácil eu deixar a peça do lado direito, tá? Eu vou deixar a peça do lado direito, mas eu vou costurar no interno da peça. Por que isso, tá, guris? Sempre a peça do direito, mas eu costuro no avesso. Pra ficar mais fácil da gente fazer essa circunferência ali na minha perna. Então, por mais que eu marquei ali, eu vou sempre conferindo com a fita métrica, né? Conferir ali aqueles 4 centímetros e vou cuidar pra minha agulha pegar bem em cima daquela overlock. Porque quanto mais em cima ela pegar lá na ponta, melhor, porque menos ele vai se dobrando. Então, como eu marquei o alfinete, eu vou sempre segurando de um alfinete a outro, esticando ali o tecido também. Porque às vezes é grosso, ele quer empurrar, né? Quer criar prega ali dentro. Então, o segredo é sempre deixar os alfinetes, esticar o tecido na frente e atrás. Porque vocês deixando o alfinete, vocês forçam o tecido a se encaixar. Vocês esticam para ele se encaixar na frente e atrás. E assim vocês forçam ele a se encaixar nesse espaço, né? E passando por cima do alfinete. Quem tem medo de passar em cima do alfinete pode fazer manual ali também, né? E assim a bainha vai se encaixar. Cuidar sempre pra gente começar a emenda pelo interno da perna também, pra emenda ficar escondida, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Por mais que a gente marcou ali que a nossa agulha vai ficar no meio da overlock, né, guris? E a gente tinha marcado os 4 centímetros, a gente vai usar a nossa guia ali da máquina, né? Tudo a nossa coordenação motora que a gente aprende lá na nossa comunidade da costura. Então, por mais que eu marquei ali o primeiro ponto bem em cima do overlock, o restante eu vou sempre me guiando pela a guia ali na máquina. Por mais que ali na over vai ficar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, bem na pontinha dela, o importante é eu seguir a minha pista lá, né? Porque senão vai ficar o lado de fora, vai ficar a bainha em ondas, né? A gente fala. Assim a bainha vai ficar bem retinha. Se ficar um pouquinho afastado mais da overlock, ali mais na beiradinha da overlock, pelo menos pode ser porque cortaram um pouquinho na over, né? E daí deu uma comidinha nela. Com o tempo todo mundo vai se emparelhando, a gente fala, né? Feitas as bainhas ali, vamos fazer uma costurinha na parte de cima, pelo lado direito da peça, guris. Então, eu tô pelo lado direito da peça, passando uma costurinha bem fininha, só para firmar todos aqueles tecidos que estavam de bolso, de costura, da braguilha, né? Vamos firmar todos esses tecidos lá. Porque o meu bolso das costas tá sobrando tecido ali. Então, deixa aquela sobra de tecido ali. Tudo para emparelhar ele agora, né? Pra gente encaixar o nosso cos, para facilitar na hora da gente encaixar o nosso cos. Então, costuro bem fininha, essa costura é uma costura fininha que é pra ela não aparecer, é só uma costura para me ajudar a encaixar lá com o meu cos depois. Então, cuido para pegar também ali o tecido da braguilha, tudo, né? Porque tudo que tá mais da minha calça agora, eu vou cortar fora. Então, ali, tecido, né? Tudo que tá a mais dela, eu vou cortar mais essas sobras para emparelhar ela ali com o meu tecido da minha calça. Já cortando esses fiapos de linha, já aproveito e já corta tudo. Zíper ali, tudo que tá a mais, ó, já vou cortando ele.
fecho o meu zíper, vejo se as duas pontas estão parelhas, né? Se elas estão parelhas, ok, se não, já corto elas ali emparelhando, senão vai ficar, depois que eu boto meu cos, fica um lado mais alto do que o outro. Por isso que é sempre importante, gurias, vão fazendo e vão conferindo, porque senão vocês depois tem que desmanchar tudo para fazer de novo, né? Então, por mais que eu conferi o meu cos ali antes, eu vou conferir o meu cos agora também. Então, eu tô conferindo ali, encaixando bem lateral com lateral, o meu cos. Tô conferindo ele com a minha calça, né? E vi que ele ficou um pouquinho maior. Viram que por mais que a gente confira, ele vai, parece que o tecido vai cedendo, né? Então, conferi com a minha calça. O cos tá certo mesmo, é a calça que tá maior. Então, eu vou reduzir um pouco essa calça. Então, pra me reduzir um pouco essa calça, já tinha passado essa costura ali, né? Firmando todo mundo. Então, onde que eu poderia ajustar? Seria na lateral, seria o melhor lugar, tá? 1 centímetro de cada lado ali. Seria melhor do que atrás. Por quê? As costas tá batendo mais certo. Tá, na verdade, frente e costas ali um pouco maior. Então, é na lateral. Se é só as costas, a gente tira no meio das costas, né? Então, eu tô tirando agora aquela costurinha que eu tinha feito só pra firmar aquele bolso lá em cima, lá na frente. Só o bolso da frente, tá, gurias? Tô tirando aquela costurinha que eu fiz só pra firmar ela e vou afundar aquela costurinha da lateral. Então, é uma largurinha de uma sapata, 1 centímetro. Vou afundar só naqueles 2,5 centímetros ali. Afundei aquela costurinha. Aquilo foi suficiente pra encaixar. Embaixo eu não preciso mexer, né? Porque o meu bolso, ele era bem na emenda, então eu posso deixar igual lá embaixo, não preciso mexer lá embaixo. Só foi em cima mesmo, pra aquela costura se encaixar naquele cos. Então, eu vou ter que abrir no outro lado também aquele meu bolsinho, né? Aquela costurinha que eu tinha feito pra firmar, que era pra aquele bolso não ficar indo pras costas. Eu vou abrir aquela costurinha só pra afundar aquela costura da lateral, empurro o bolso, tudo pra um lado, né? Fica frente e costa pro outro. E afundei aquela costurinha, o ajuste que eu precisava. Feito isso, eu consigo tombar. Eu não vou abrir aquela costura agora, tá, gurias? Vou deixar ela. Vou tombar aquela costura do bolso toda pra um lado só. E vou passar a costurinha de novo pra firmar ela lá em cima. Então, tombei as costurinhas tudo pro mesmo lado ali. E passei aquela costurinha lá em cima só pra firmar aquela costurinha fininha que a gente tinha feito. Pra firmar o bolso lá com a calça. E até para as moedas não saírem lá em cima, né? Então, passa essa costurinha dos dois lados. Vou passando essa costurinha pelo lado direito, né? É uma costurinha fininha, só pra firmar. Se eu faço essa costura muito grossa, o que que acontece? Ela vai aparecer na hora do cos e depois eu tenho que desmanchar ela. Então, já faço fininha que daí ela fica lá pra dentro. Ninguém vai ver, né? Só pra firmar mesmo, pra facilitar agora na hora de botar o cos. Porque a gente faz essa costurinha, gurias? Pra agora, quando a gente encaixar com o nosso cos, ficar 2 tecidos só, senão ia ficar muita camada pra gente pegar. Camada de pence, camada de costura, camada de bolso, né? Então fica mais difícil da gente pegar. Então ali no nosso cos, eu vou cortar um pouco daquele excesso lá embaixo, porque lembre que a gente tinha feito o ajuste, ele era menor em cima e mais larguinho embaixo, o ajuste que a gente tinha feito. Então, pra não ficar muito grosso lá embaixo, mesmo a gente abrindo uma costura para cada lado, eu vou cortar um pouco daquele excesso, né? Pra não ficar muito grosso lá embaixo. Em cima tá bom, porque ficou só 1 centímetro, tá? Então, vou encaixar o direito do meu cos com o direito da minha calça. Vou encaixar bem ponta com ponta ali em cima, mas na parte da frente lá, ficou 1 centímetro sobrando, que é pra mim fazer o acabamento da ponta lá depois. Então, encaixei a ponta, deixando aquele 1 centímetro. Encaixei costura com costura, sempre abrindo uma costura para cada lado, porque tá grosso. Vocês estão juntando um monte de tecido junto agora, né? Então tem que afastar uma para cada lado para não ficar muito grosso, mais grosso ainda, né? Então, meio com meio, aquele pico, a costura do meio do bumbum, lateral com lateral, vou fazendo ela se encaixar. Costurei bem da largurinha da sapata, né? Bem aqueles 1 centímetro, que foi que eu calculei que eu ia gastar lá, né? Na hora que eu fiz o meu molde. E vou encaixar lá com a outra lateral. A outra lateral também, costura com costura.
e tem que fazer ela se encaixar lá com a ponta, né? Mas na ponta tem que sobrar 1 centímetro, que é para fazer aquela limpezinha ali na frente da ponta do meu cos. Então, encaixei ponta com ponta, 1 centímetro de costura lá em cima e venho da largurinha da sapata dando retrocesso. Feito isso, gurias, agora sim a gente consegue já fazer as nossas pontinhas, ou melhor, vocês já podem fazer o pespontinho até ali no nosso cos, né? Eu fechei primeiro as pontas, porque eu acho importante fechar as pontas também para ver se vai dar tudo certo, né? O pesponto ele não precisa ir até a beiradinha, né? Então pode deixar o pesponto para depois. Então, para fazer o acabamento da ponta, eu boto o tecido direito com direito, fecho ele retinho, bem coladinho ali na minha calça, né? O cantinho eu vou cortar em diagonal para mim poder desvirar ele depois. Vou fazer a mesma coisa na outra ponta, direito com direito. Vou pegar só o meu cos, vou encostadinho da minha calça, né? Ele tem que estar bem encontradinho para não retorcer esse cos também. Vou cortar aquele excesso ali em diagonal e vou desvirar ele. Ali com a ponta da tesoura me ajuda a empurrar também ele, né? Porque é grossinho ali na ponta, mesmo que for um tecido fino, tá? Ali tá pegando várias camadas, então a gente empurra com a tesoura ali. Cuidar, né? Pra não forçar muito, pra não rasgar a peça, né? Vou conferindo, ver se ficou as mesmas largurinhas, já tá tudo certinho, né? Então a gente viu que tem um pespontinho interno ali naquele cos, que é para aquela costura, a gente vai para aquele cos ele não ficar saindo para fora, né? Então aquela costura do cos, eu vou tombar ela pro avesso do meu cos, pro forrinho do meu cos. Tombo as duas costuras pro avesso do meu cos e vou fazer aquele pespontinho interno ali, usando bem fininha aquela costurinha. Não precisa começar bem da ponta, porque a gente não consegue chegar bem lá naquela ponta, né? Vai ficar uns 2 dedos ali, mais ou menos, sem costura, tá? E vou seguindo toda ela, tombando aquela costura sempre pro lado do meu... isso eu tô costurando no avesso do meu cos e tombando ela sempre pro forro do meu cos ali também, tá, Grus? Porque essa costura não vai aparecer. Quem quiser pode fazer aquela costura por fora também, né? Mas é pra ficar um cos mais limpinho, né? Sem nenhuma costura. Então, vão tombando aquela costura lá pro avesso do meu cos e fazendo ela pelo internozinho da sapata pra ficar fininha também, aquela costurinha. Quando eu chegar no final, eu também não vou conseguir chegar até a beiradinha, vai ficar uns 2 dedos antes sem costurar, dando um retrocesso sempre no início e no fim, né? Pra não desmanchar também aquele pesponto. E assim eu já vejo como o meu cos ficou mais firme e ele fica também não tombando aquela costurinha lá pro lado de fora, né? Ali pelo lado do meu zíper, que eu abri o meu zíper, aquela parte interna, eu marquei o meio, né, do meu cos, porque eu vou botar daquelas minhas presilhas ali, né? Eu vou botar ela agora antes de fechar, porque ela vai ficar embutida ali pra dentro do meu cos. Então essas presilhas e esses engatezinhos, gurias, tem eles 2 formatos, né? Então eu vou botar ele lá, deixar bem marcadinho. E pelo lado de dentro eu boto aquele acabamento dele e vou fechando aquelas aberturinhas. Fiz a marcação dele ali, vou fazer no outro também, ó. Como eu tinha feito o meio do meu cos, ele tem que estar bem na linha do zíper, tá, gurias? Fiz a mesma largura, fiz as dobrinhas, tá? E agora eu vou fazer do outro lado também. O outro lado é ao contrário, né? E o outro lado o colchetezinho é diferente. Então, é bom sempre vocês marcarem ali pra ficar... por mais que a gente faça as marcações, tá, guris? Eu vou fazendo um e vou marcando, vou fazendo um e vou marcando. Quando vê, ele sai um pouquinho do lugar, né? Então, pra ir conferindo, pra não acabar... Depois é que nem botão. Quando a gente coloca... Botão, bota um, confere, bota outro, confere, né? E sempre bota um em cima, bota um embaixo, bota um em cima, pra fazendo eles se encaixarem também, né? Ali é só 2 colchetezinhos, né? Então, eu vou fazer do outro lado. Agora, esse outro lado, ele é bem na pontinha do meu cos ali. O outro, que era bem na altura do zíper, ele ficava mais pra dentro, né? Esse fica bem na pontinha do nosso cos ali. Ajeito ele como eu quero que ele fique. E daí, sim, eu viro ele, ó, pra botar o acabamento e fazer aquelas dobrinhas. A dobrinha, eu tô dobrando ele ali com a pontinha da tesoura, tá, guris? Porque eu não achei meu dedal. Mas senão vocês dobram com o dedal mesmo. Essa é a hora importante, é o dedal. Quem tem a unha grande não consegue usar o dedal, né? Porque daí não entra lá dentro.
Então é importante ali a gente usar o dedal ou vem com a pontinha da tesoura mesmo, só cuidem pra não se machucar, né? Pra vocês empurrando aquela dobrinha, porque é bem grossinho mesmo, né? Feito um ali, a gente já coloca o outro também, fazendo a marcação, vendo, conferindo, ver se ela se encaixou mesmo, né? Já vamos colocar o outro também, cuidar para ele ficar na pontinha, ó, e bem na mesma alturinha. Fiz a marcação ali também, ó. Vi que ele se encaixou bem certinho, então na mesma alturinha, confere, vê se vai estar tudo certo, que assim a gente pode botar o acabamento por dentro, tá? Por que que a gente bota ali dentro do cos? Para não ficar aparecendo no interno do nosso cos, né? Senão, ainda mais que esse é o contrário, senão fica pareceria do lado de fora, né? Então a gente tem que botar mesmo ali por dentro do nosso cos, antes de fechar aquele cos ali, tá? Então fiz aquelas dobrinhas ali, dobrando aquelas aberturinhas para fechar o colchetezinho, para ele ficar bem firmezinho. Feito isso, eu consigo agora fazer o nosso pespontinho do nosso cos. O pesponto, ele era pelo lado direito, tá, gurias? Fechei ali, ó, ver se ficou tudo certinho. Tá tudo encaixadinho. Ali ficaram todos encaixadinhos, ficaram na mesma altura, né? Então sempre conferindo, ver se ficou na mesma altura. Daí assim eu já vou alfinetar todo ele, tá? Pelo lado avesso ali, alfineto a ponta, alfineto bem a lateral. Bem lateral com lateral, marcando bem o meio. Alfinetando sempre os alfinetes de pezinho ali também ele, pra ele não sair do lugar, né? Vou alfinetando todo ele e vou botando sempre de pezinho esses alfinetes com a bolinha pra fora, pro lado de dentro da peça, né? Que é pra aquela bolinha não passar por cima dela, pra me facilitar, tá? Porque eu vou costurar do direito depois. Então, lembrando, a gente tá alfinetando do lado avesso, porque eu tô tombando aquela costura pra cima já, tá? E alfinetando ele, deixando... Porque a nossa peça, a gente fala, vai ficar sujinha do lado de dentro, vai ficar aquela overlock aparecendo ali, né? E tombando aquela costura pra cima ali, alfinetando todo ele, tá? Feito aquelas marcaçãozinhas ali, eu vou costurar bem no meio daquela costura agora, pelo lado direito, tá? Nas costas também, ó, gurias. Vamos encher de alfinete. Alfinete é vício, eu falo, mas algumas coisas a gente precisa encher de alfinete, porque senão o que que acontece? Acaba depois tendo que desmanchar todo aquele cos ali pra refazer, né? Então, pra gente não ter que refazer todo aquele cos ali, vamos alfinetar todo ele pra ele não sair do lugar, tá? Então, deixa as marcações do meu cos ele bem esticadinho ali, né? Botando bem o alfinete bem certinho nele, pra ele não sair do lugar. Então aqui no cos a gente vai encher de alfinete mesmo, só cuidando, essas bolinhas vão ficar ali pra baixo, né? A gente não vai pegar ela, por isso a gente não sobe bem ela, fazer que eu deixo ele bem na pontinha lá da overlock, que é pra ela não me atrapalhar agora na hora de costurar também, tá, gurias? Então eu alfinetei bem ele na parte de trás também, ó. É bom encher de alfinete mesmo, né? Fazer. Bota do lado, no meio das costas, bota uns dois ali no meio também, que é tudo para aquela costura não ficar saindo para fora, né? Cuido que o meu cos ele tem que estar bem lisinho, ele tem que estar bem certinho agora para facilitar na hora de costurar. Senão eu deixo ele enrugado aí, na hora de costurar já embola tudo, né? Depois tem que tirar tudo e fazer de novo, né? Então esses passinhos assim, cuidar, essa parte é mais demoradinha, né? Essa que a gente tem pressa, né? A gente quer ver logo pronto. Mas quanto mais ajeitadinho a gente deixar, melhor, porque daí só passa a costura uma vez, né? Então agora pelo lado direito, eu tô costurando bem no meinho daquela costura, ó. O que que eu tô fazendo ali? Esticando bem o tecido. Cuida que eu vou esticar bem com a mão, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E a minha agulha tá pegando bem embaixo daquele meu cos, bem no meinho delas ali. Porque ela não vai ficar aparecendo também, porque como ela vai ficar bem no meinho, não aparece. Fica sujinho lá atrás, né, que a gente fala que fica aquela overlock aparecendo. Mas o acabamento fica sem nenhum pesponto, sem nenhuma costura. Tudo é acabamento, né, gurias? A gente fala, cada peça vocês podem fazer vários tipos de acabamento, né? Mas como a gente tá fazendo um cos mais limpo, sem nenhuma costura, né, pro lado de fora, por isso esse tipo de acabamento. Então vou passando por cima dos alfinetes também, não tiro o alfinete, o segredo é deixar o alfinete esticar bem na frente e atrás também, que é porque senão ele vai empurrando e vai sobrando lá no final, sobra, tem que desmanchar tudo e fazer de novo, né? Então o segredo é sempre vocês
deixar aqueles alfinetes passar por cima deles, né? Depois que a gente vai sim tirar os alfinetes, ó, e assim já fica todo prontinho ali o nosso cos. E assim finalizamos mais uma live. Espero que tenham gostado do passo a passo. Aqui do lado vou deixando o vídeo mostrando para vocês todos os detalhes também dessa peça, né, os acabamentos. E também vou deixar aqui do lado, gurias, o QR Code para vocês adquirirem esses e outros tecidos lá da Entre Malhas, né? Como eu falei para vocês, esse tecido, ele é uma lãzinha, né? Ele é mais grossinho, ele é mais pra gente fazer mais pro inverno e que dá para vocês fazer outras peças também, né? Como um casaco ou até mesmo os shortinhos mais de inverno, né? Pra gente usar com meia calça e bota, também ficaria lindo, tá? Então, esse tecido do forrinho que a gente usou também, o Salinas, também dá para vocês utilizarem para fazer forro das peças de vocês. Lá eles têm diversas cores desse tecido também. E vou deixar aqui do lado também o meu QR Code com o link da minha comunidade da costura, onde lá eu explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. Então aqui, gurias, são aulas mais avançadas, né? São detalhes que a gente vai aprender lá no parte básica e aqui é mesmo para a gente relembrar e até para dar de ideia para vocês, modelos para vocês fazerem. Então, para quem não costura ainda, para quem quer aprender sobre a escolha da máquina, como aprender a botar zíper, fazer bolso, todos esses detalhezinhos tem lá dentro da nossa comunidade, onde a gente faz peças miniaturas primeiro, para pegar a prática ali na máquina, para depois aprender a lidar com os tipos de tecido, que estica, que escorrega, né? Esse tecido aqui ele é bem bom de trabalhar, porque ele é firmezinho, né? Ele é grossinho, mas existem outros tipos de tecido que desfia mais, que escorrega, né? Então eu falo, a gente vai aumentando o nível aos pouquinhos. Então, por isso, a gente tem a nossa parte da comunidade, onde vocês aprendem todo o beabá da costura. Lá dentro também tem a nossa parte de modelagem, onde vocês aprendem a tirar as medidas do corpo da pessoa e criar aquela base ali no papel, que eu digo que é uma receita de bolo, que a gente vai seguir para todo mundo, até mesmo para as peças industriais, tá? A gente segue essa receita, só vai inserindo conforme a medida de cada um e vai formar ali o nosso corpo. Daquele corpo, a gente vai criar as alterações, a cobertura do bolo, a gente diz. Se ele é uma manga princesa, se é um degote V, né, um degote canoa, tudo isso são alterações que a gente vai fazendo em cima daquele corpo ali que a gente desenhou, que lá dentro também tem, explicando para vocês, até alteração de blazer, tem outros detalhes também. Tá? Lá dentro também tem aulas gravadas com o passo a passo de como vocês fazem a montagem de uma peça. Então, tem eu fazendo um vestido lá, o passo a passo daquele modelo do vestido, e também tem um molde para vocês baixarem do PPL GG desse modelo do vestido. Então, a comunidade ela é bem completa, gurias, tem todo o beabá, pela parte da costura, da modelagem, tem para quem quer pegar já coisas prontas, né? Mas é um início que a gente começa, para assim a gente conseguir aqui, eu tô dando ideias para vocês de modelos que vocês podem ir fazendo, até apresentando novidades de tecidos lá da Entre Malhas, né? E mostrando para vocês ideias do que vocês podem confeccionar com esses tecidos também. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!